E aí, sábado aí pra você, como que você está? Estamos aqui dentro do carro, fazendo uma mudança, né? E um amigo pediu pra ajudar numa mudança. Quando a gente tá em outro lugar, em outra cidade, você tá desconectado da família, isso faz muita diferença, né? A gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas, né? Em Rondonópolis, envolvido com tantos amigos, com tantas pessoas, a gente já tinha esse ato, né, de ajudar, e é muito bom você estar parceiro das pessoas, estar um do lado do outro e podendo contribuir de certa forma, né? Mas toda vez que eu faço alguma coisa, vem a lembrança do velho homem do passado, né? Tava falando agora com um rapaz aqui, que é um rapaz da igreja, que faz carisma comigo, Elias, que nas minhas épocas de mudança, que meu irmão mudou tanto, né? A gente sempre tava fazendo uma mudança, mas antes de começar a mudança já tinha 1 litrão de cerveja de Brahma, né? E acontece que era movido pelo álcool, pela aquela coisa, né? Aquela sensação que você sente quando você está embriagado, né? Que eu bebi era pra ficar bêbado. Então, tudo que a gente fazia, se fosse ajudar alguém a fazer um concreto, se fosse ajudar a erguer uma parede, carpinar um lote, uma grama, cortar, fazer uma mudança, que é o que eu estou ajudando a fazer hoje, eu estava envolvido com isso, né? Levava, e era um momento de prazer. A gente só descobre um momento de prazer em nossas vidas e começa a trocar os hábitos quando a gente começa a descobrir prazer em outras coisas. Mas para descobrir prazer em outras coisas, sabe o que precisa? Precisa de nós mesmos querermos achar novos prazeres na nossa vida. É isso que precisa, porque tem gente que não se permite a descobrir o novo, não se permite a ter novas atitudes e ter novos prazeres, trocar os seus ambientes, trocar a sua rotina, né? Às vezes você descobre que a vida é mais saudável tendo novos relacionamentos com novas pessoas que têm um porte atlético diferente, que têm uma atividade física, que não tem uma vida sedentária, e você começa a descobrir prazer ali na academia, na corrida. E toda vez que a gente está disposto à mudança, quando a gente está disposto à mudança, a gente começa a perceber que a gente vai mudando, porque a gente pode mudar, a gente pode ser melhor. O que não pode é a gente ficar com a cabeça limitada, a cabeça fria, achando que as coisas não podem acontecer conosco. E tudo que eu falo aqui é em relação a mim mesmo, que eu era assim, com a cabeça é pequena, sabe? A cabeça às vezes até é grande, cabeção, mas a mentalidade é pequena, a mentalidade é pouca, é de escassez, a mentalidade é pobre, né? Que às vezes a pessoa até é rica no espírito dela, mas ela é pobre na mente. Sabe o que é ser pobre na mente? Eu era pobre na mente. Quando eu morava num apartamento, a minha esposa, nós ganhamos uma casa do meu sogro, aquela casa pra mim já tava bom, e a minha mentalidade é de ser grato com aquilo, beleza, mas a minha esposa já tinha uma mentalidade, ela já tava vendo um projeto lá na frente. Então assim, ela se permitiu a mudar, ela colocou isso na minha cabeça para me mudar, isso foi me modificando. Então o que a gente pode fazer hoje? A gente tem que se permitir a mudar, a gente tem que se permitir as coisas acontecerem, um novo entrar, as coisas acontecerem. Deus, Ele fala conosco, Ele sempre fala assim: coloque o pé que eu vou colocar o chão. Uma coisa que não acontece é você mudar se você está parado. Parado não muda. E quando a gente declara, quando a gente realmente consegue se perceber que a gente é maior do que a gente já imaginou, que a gente é muito grande, que a gente é imagem e semelhança do Criador, a gente começa a pensar em outras coisas, sabe? A gente começa a pensar fora da caixinha, que é o que fala, fora, com a outra mentalidade, que eu posso mais, eu consigo mais, as pessoas podem mais junto comigo, que a gente começa a declarar, a gente começa a decretar as coisas para o mundo ouvir, né? Que eu posso mais, eu vou fazer mais, eu consigo mais. Então, você também pode mais. Só que você precisa se permitir ser mudado. Eu vou contar um relato para vocês aqui. Eu estava numa casa, estava orando por uma pessoa, e Deus falou muito forte comigo no meu coração sobre essa oração, sobre uma pessoa que eu estava orando, por uma pessoa enferma, acamada. A pessoa enferma que estava acamada, ela chegou no momento de eu orar por ela e eu ter tanta fé que ela podia levantar, mas tanta fé que Deus falou comigo no meu coração assim, que ela estava curada e que ela podia se levantar. Só que uma coisa tocou no meu coração, falando assim que ela está naquela posição porque ela quer. E eu fui conversar com os familiares depois disso,
E eu falei uma coisa assim, ó, pra sua mãe não receber a cura, ela só precisa não querer. Porque não tem como Deus curar quem não quer ser curado. E aí o esposo, o genro, veio falar pra mim que essa pessoa, ela declarou que iria ficar assim, que iria dar trabalho pra filha, que iria acontecer aquilo. E aí eu falei assim, sério isso? A pessoa declarou, a sua sogra declarou, e ela falou sim. O esposo falou também sim. Ela falou que ia dar trabalho, que não iria sair fora da filha, que a filha ia ter que largar tudo pra cuidar dela. Então assim, a mãe, a sogra, ela declarou que maldade que ela iria ficar acamada. Ela puxou aquela doença pra ela. E uma coisa é fato, lá na Bíblia já fala: não tem como mudar quem não quer ser mudado. Por isso que Jesus, todas as vezes, na hora de fazer um milagre, ele perguntava pro cego, que as pessoas falavam assim, mas ele não tá vendo que o cara não enxerga? Ele fala, o que queres que te faça? E falava assim, por quê? Porque ele não tem como curar quem não quer ser curado. Ele não tem como mudar a vida de quem não quer ser mudado. Então, você precisa declarar na sua vida e querer algo novo, desejar algo novo. Não é ter inveja de outras pessoas, é você querer, porque você é filho de Deus. Então, você tem que ter consciência disso. Quando às vezes tem gente que não vai mudar, mas não é porque você não tem fé, é porque ela não quer ser mudada, ela não se permitiu, entende? Eu parei de beber, um exemplo, eu parei de beber, mas as pessoas acham que eu parei de beber do dia pra noite. Não foi. O meu sócio ouviu muitas minhas lamentações, que eu falei assim, eu queria ser uma pessoa que me controlasse, que levasse pra uma festinha, um churrasco, 4 latinhas e tomasse. Então assim, eu já tinha aquilo, o Espírito Santo já estava revelando no meu coração que eu precisava beber. Eu falava assim, eu nunca quis parar de beber. Eu queria diminuir e ter um controle. Eu falava, achava o máximo o cara que ia num churrasco e tomava 4 latinhas, 6 latinhas e tomava aquilo e falava, já deu. Ou ele começava a tomar e falava assim, ó, eu já deu aqui, já tô no grau. E eu não tinha isso, eu não tinha esse controle, eu não tinha essa imagem, eu não tinha essa visão. Mas eu já declarava pra mim, eu queria isso pra mim. Falar, cara, eu queria ter controle. Eu queria ter controle sobre isso. Eu nunca quis parar de beber. O que eu queria era ter um controle. Ter uma pessoa assim, eu ser uma pessoa controlada. Eu achava o máximo as pessoas que tinham esse tipo de controle. Por quê? Porque eu bebia pra ficar bêbado, pra ficar no chão, pra ficar ali conversando asneira, muitas das vezes chateando as familiares, as famílias. Ser engraçado, ficar fazendo contenda, fofoca, umas coisas que não tem nada a ver com o meu cotidiano da minha vida de hoje. Mas eu queria isso pra mim. Então assim, por que Deus permitiu eu ser mudado? Ele me ajudou com isso. Porque Deus, Ele viu que eu queria essa mudança. Então assim, você também tem que procurar a sua mudança, e em qualquer área da sua vida. A área financeira, a área amorosa, sabe? Tem gente que quer ser um bom marido, um bom pai, e às vezes não consegue pelos seus traumas, às vezes pelos seus pais, do jeito que te criaram. Eu também passei por isso, então eu preciso ser um pai melhor para os meus filhos, entende? O reflexo de não ter mãe na minha criação, esse reflexo de não ter sido criado com uma mãe na minha infância, ele repercute hoje nos meus filhos. Só que eu tive tempo do Espírito me revelar, de Deus me revelar o que eu precisava fazer. Não é porque eu não tive mãe na minha criação que eu preciso fazer tal tipo de coisas. Então eu preciso ser diferente, entende? Eu preciso estar em posição diferente dentro da minha casa, do meu lar. E não é porque você recebeu, você foi torturado, você passou por problemas na infância, que você tem que jogar para frente nas próximas gerações. Então assim, se permita ser mudado. Eu tô falando tudo isso aqui para você entender que Deus, ele transforma qualquer um. Transformou eu, por que não vai transformar você? Transformou eu, uma pessoa. Nossa, só quem estava comigo consegue entender. Esses dias falaram assim, nossa, o Anderson mudou, o que eles fizeram com ele? Eu falei, ele encontrou Jesus. E realmente, isso é o sintoma, o sintoma não, isso é o ponto principal, eu ter encontrado Jesus. É o fator, é o remédio. E é isso realmente, quando eu falo assim, tem que ser muito besta, tem que ser muito um monte de palavrão para você ouvir a voz de Deus e depois não querer ouvir mais. Você tem que passar uma frustração muito grande. Eu acredito que tem pessoas que passaram frustrações e começam a não ouvir, se desvirtuam do caminho. Mas quando a gente tem a plena convicção de que no momento ruim, no momento bom, todos os momentos da sua vida ele está contigo, e que você no momento ruim tem que pegar um aprendizado também com aquilo, você começa a entender o que Deus está preparando para você. Porque tudo que foi feito lá no passado, por mais que tenha sido a sua escolha, as palavras, os ensinamentos que você passou, aquilo lá era um treinamento para a sua vida de hoje. E você pode ter convicção nisso. Eu espero que um dia você seja revelado por Deus essas coisas na sua vida, seja revelado assim como Ele revela para mim, que tudo que eu passei
Tudo que eu passei era pra hoje, ainda é pra hoje. Então assim, quando a gente começa a pensar no que a gente viveu lá no passado, no que a gente passou, a gente fala, aquilo lá era pra me treinar pra isso, aquilo era pra isso. O que eu vivi com o Arthur, aquele problema que a gente teve era pra me treinar, pra mim já passar agora pra Ana Clara. E é assim, a vida da gente é assim. As pessoas falam assim, por que que os filhos criados pelo mesmo pai e mesma mãe, cada um tem uma personalidade? Porque nenhum deles foram criados pelos mesmos pais e as mesmas mães. Sabe por quê? Porque o primeiro pai, primeira mãe, você tem um filho e aí você treina seu filho, você faz da forma que você acha, depois você descobre. E o mesmo casal que teve o primeiro filho não é o mesmo casal que teve o segundo, porque eles já mudaram a mentalidade. Não é o mesmo casal que teve o terceiro filho. Então os pais, eles são diferentes, eles pensam diferente, eles estão em outra conexão. E aí não é o mesmo pai, entende? As pessoas costumam falar, mas os filhos foram criados pelos mesmos pais, cada um tem uma atitude diferente, cada um tem uma personalidade diferente. Personalidade todos temos, mas foram criados e às vezes eles foram, um foi para um trecho, outro foi para outro, mas não foram criados pelos mesmos pais. Os pais, eles vão mudando a mentalidade e mesmo no intervalo de 2, 3 anos entre um filho e outro, o pai que teve e a mãe que teve o primeiro filho não é o mesmo pai que teve a primeira criança. O segundo filho não é, o terceiro filho não é. Os pais são diferentes, eles pensam diferente, eles agem diferente, eles aprenderam com o erro do primeiro, do segundo, para poder executar no terceiro. Então a cabeça muda, não tem como falar hoje que o mesmo pai que criou o Arthur com 1 ano de idade é o mesmo pai que está criando a Angelina Marcha de 1 ano de idade. Não é a mesma mãe, não é o mesmo pai. Está sempre em evolução constante. Ou você pode estar evoluindo para cima ou para baixo.